Bem, a gente vai disso para o leste da Ásia, aonde parece que uma guerra está reacendendo. O novo confronto na fronteira entre a Tailândia e o Camboja entra no segundo dia. Sempre que a gente vai falar de partes distantes do mundo, eu peço então para nossa apuração trazer o seguinte: eu trouxe um mapa aqui do lado para quem não está tão familiarizado com onde é Camboja e Tailândia. Importante, tá, pessoal? Porque a gente vai estar destacando aqui na sequência alguns dos aspectos disso que mexem no tabuleiro geopolítico no leste da Ásia. Aí está então, vocês estão vendo a fronteira de 800 quilômetros entre o Camboja e a Tailândia destacada em vermelho. É o segundo dia, então, de conflitos na fronteira, depois de um cessar-fogo em outubro, que deixam pelo menos 13 mortos e forçaram a retirada de mais de 180 mil pessoas, colocando à beira do colapso o cessar-fogo, se não já estiver arruinado, assinado em outubro na Malásia com a mediação do presidente americano Donald Trump. Aí vocês têm as imagens do meu lado das filas de refugiados, as imagens que circulam online, das trocas de tiros e das evacuações que acontecem ao longo da fronteira. Os tiros começaram na noite de domingo e acabaram se espalhando por uma grande parte, tá? Eu mostrei no mapa aquela fronteira de 800 quilômetros. Os tiros agora se espalham por grande parte dela. O exército tailandês relatou disparos em 6 das 7 províncias que fazem fronteira com o Camboja, incluindo a região costeira, então, ali perto do mar de Trat. A Tailândia afirma que as tropas cambojanas atacaram primeiro as posições da Tailândia, o que teria levado a ataques aéreos, aspas, defensivos contra instalações militares cambojanas. A acusação da Marinha da Tailândia diz que o Camboja usou armas pesadas contra áreas civis, enviou unidades de operações especiais e franco-atiradores, os snipers então para atuar, e também cavou trincheiras, cruzando para território tailandês. O outro lado é o seguinte: o Camboja nega e acusa a Tailândia de disparos ininterruptos durante toda a noite em vários pontos da fronteira, com o uso também de drones em grande escala e fumaça venenosa, então, segundo o Ministério do Interior cambojano. 7 civis, esses são os dados oficiais, 7 civis morreram então, diz o Camboja, e cerca de 20 ficaram feridos. A Tailândia fala de 4 soldados mortos e dezenas de feridos. Esses são os dados dos dois governos, então, oficiais, conforme relatados à Associated Press. A gente tem essa declaração aqui do lado, tá? O Hun Sen, ex-primeiro-ministro, hoje presidente do Senado do Camboja, afirmou em publicações nas redes sociais, publicou isso aí no Facebook e no Telegram, que as forças do país devem, aspas, contra-atacar em todos os pontos aonde o inimigo atacar e que o Camboja é obrigado a contra-atacar para defender o seu território. Os dois então alegam que o outro atacou primeiro. Do lado tailandês, o premier Anutin Charnvirakul disse que o Camboja não procurou negociações e que o governo apoiará todos os tipos de operações militares como planejado anteriormente. Isso são algumas das declarações, então, de cada lado. As imagens que a gente exibia, Frederico, volta aqui com elas, então. A gente tem as imagens aqui ao lado, que mostram os refugiados em marcha. Eu vou passar com vocês, então, como a gente sempre fala, do abstrato para o concreto. Essa evidência anedotal se traduz no seguinte, então, nos últimos dias desde o domingo. O exército tailandês afirma ter montado abrigo, cerca de 500 deles, temporários, em 4 províncias, com mais de 125 mil pessoas, então, que foram displaced, que estão então afastadas de seus domicílios do lugar que é sua terra natal. As autoridades cambojanas falam em quase 55 mil pessoas deslocadas. Esses são os números então comunicados pelos governos locais, os governos dos estados então da região, das províncias, a Associated Press e alguns veículos de mídia da região. Vamos entender a história inteira, então. A gente já vai chegar em análise em como o que agora acontece na fronteira entre o Camboja e a Tailândia faz parte do tabuleiro geopolítico na Ásia, ok? Vamos entender, então, a linha do tempo. Isso acontece em menos de 2 meses depois dos acordos de paz de Kuala Lumpur, assinados em outubro na Malásia. A gente deve ter imagem deles aqui do lado. Se a gente tem imagem dos acordos de Kuala Lumpur, podemos colocar. Está então a declaração conjunta assinada na Malásia. Trump presidiu a cerimônia em que isso foi assinado. Esse texto aí previa a retirada de armamento pesado da fronteira, cooperação na remoção de minas terrestres e libertação gradual de prisioneiros capturados durante 5 dias de combate intenso em julho, que deixaram pelo menos, naquela época, 48 mortos e cerca de 300 mil pessoas deslocadas. Depois, em novembro, uma mina explodiu na fronteira, ferindo 4 soldados tailandeses. Isso acabou levando a Tailândia a suspender a implementação do acordo, acusando o Camboja de instalar mais minas
violando a declaração conjunta. Camboja nega que novas minas tenham sido instaladas, fala que se aquilo lá aconteceu foi então uma mina antiga. A libertação provisória de 18 prisioneiros cambojanos foi assim interrompida pela Tailândia. O combate acabou esquentando e o cessar-fogo apoiado por Washington perdeu força. Questionado sobre o acordo, o premier tailandês disse que não se lembra mais do acordo. Segundo uma reportagem da CNN, a gente tem aqui a reportagem então. Essa reportagem ela é em texto, tá? Mas fato é que ela relata uma entrevista que foi feita pela emissora com ele, gravada, e se sentou e falou isso. Só para não falar depois que é uma notícia falsa, mas fato é, foi gravado em vídeo. Bom, voltando da fonte então para a reportagem, a gente traz à tona o seguinte. O chanceler tailandês disse que cabe à Tailândia e não ao Camboja remover as suas questões, indicando pouca disposição de voltar a envolver Trump. Trump, ele próprio, se envolveu no assunto, mas antes a gente tem um comunicado do secretário de Estado americano, tá? O Marco Rubio fez o seguinte pedido. Disse que as partes deveriam cumprir as promessas de Kuala Lumpur, que foi o acordo assinado lá na Malásia, incluindo a retirada de armamento pesado e a retomada da desminagem, a remoção das minas da fronteira. Também apelou à cessação imediata das hostilidades. A gente deve ter aqui da apuração, então, a fala de Marco Rubio. Não a de Marco Rubio, mas pelo menos a declaração dele. Temos... Não, então a gente segue. Na sequência deveria ser aqui, tá aí então a declaração conjunta e a fala de Marco Rubio foi nesse sentido. Mas o Trump, esse sim a gente tem, falou sobre o assunto em um comício na Pensilvânia, onde ele estava falando ontem sobre a economia. A gente confere a fala de Trump, que disse que teria que dar uma ligadinha, então, para o leste da Ásia. And I hate to say this, one named Cambodia, Thailand, that had started up today. Tomorrow I'll have to make a phone call, and I think they'll get it. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia? They're going at it again. But I'll do it. So we're making peace through strength. That's what we're doing. Pessoal, rapidinho, eu vi agora que a gente está com 1.700 quase pessoas no YouTube, quase 2.000 em todas as redes. Deixa a curtida, isso ajuda imensamente e faz com que esse programa chegue a mais pessoas. Hoje tem cobertura aí, para usar um termo coloquial, crocante para vocês seguindo adiante. A gente ainda vai passar por muita tensão no leste da Ásia, com a invasão do espaço aéreo da Coreia por uma patrulha conjunta de Rússia e China, tá? Te convido então a deixar a curtida. Bem, o Trump confirmou mais cedo, a gente estava fazendo a tradução simultânea da coletiva de imprensa, que esse telefonema que ele citou ontem à noite, nesse clipe que a gente acabou de assistir, está agendado para amanhã e tá aí então a nota de Marco Rubio que a gente havia citado mais cedo. Tem alguns adendos para a gente entender isso aí direito. Essa disputa territorial remonta ao período colonial, quando a França traçou as fronteiras do Camboja sem consenso da Tailândia. Então isso acabou fazendo com que tensões regionais se inflamassem, porque trechos na fronteira desenhada pela França seguem sendo contestados, incluindo áreas com templos milenares que os dois países reivindicam. E tem choques esporádicos desde o início dos anos 2000, se intensificando ao longo do tempo. A trégua de outubro buscava conter esse ciclo de violência, mas não resolveu a delimitação definitiva da fronteira, nem o status dessas áreas, então, por exemplo, os templos milenares que a gente citou, que tem valor simbólico. Agora, indo da notícia para a análise. No tabuleiro geopolítico da Ásia, esse conflito movimenta também outros fatores. A Tailândia e o Camboja são membros da ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste da Ásia, um grupo representado nesse mapa que você vai ver aqui do meu lado, tá? Isso aí é retirado do governo do Camboja, esse mapa que foi organizado aí. Então, Mianmar, Tailândia, Camboja, Singapura, Indonésia, Laos, Vietnã, Filipinas, Brunei e Malásia, compondo esse panorama da Associação de Nações do Sudeste da Ásia. É interessantíssimo porque uma análise comum é de que esse bloco de países acaba implicando na disputa entre Pequim e Washington, porque eles podem ser um polo de poder em uma das regiões que mais enfrenta tensão no mundo. Não vamos esquecer o que está logo ali ao lado, o Mar do Sul da China, por onde passa grande parte do comércio global que circula por navios. E é uma linha que muitos desses países buscam equilibrar com, por exemplo, exercícios militares ou acordos de compra de armas envolvendo essas duas potências, China e Estados Unidos. Só que tem uma série de nuances para a gente entender isso. Por exemplo, muitos países ali têm disputas de soberania com a China, o que me leva ao nosso próximo mapa. Esse que vocês estão vendo aí é retirado então do serviço marítimo. Agora estou até consultando a fonte, então, de uma agência marítima da Ásia. Esse mapa ajuda a gente a entender um pouco das tensões que acontecem ali, tá? A linha que vocês estão vendo pontilhada em preto é a infame linha de 9 traços. A China reivindica tudo que está dentro dessa linha
como um corpo d'água próprio, sob soberania chinesa. Essas linhas coloridas são as reivindicações da zona econômica exclusiva de vários desses países. Para citar eles nominalmente, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Brunei e Malásia têm tensões, então, por controle de partes daquilo lá, parte do Mar do Sul da China. Isso inclui não só a questão de circulação naval. Muitas vezes, isso evolui para atritos mesmo para proteger pescadores. É o caso das Filipinas, que até teve atritos com a guarda costeira chinesa, muitas vezes com navios se atacando com canhões d'água. Para ter noção do ponto onde isso é uma discordância dentro do bloco, em 2012 e 2016, reuniões de chanceleres desse bloco, da ASEAN, terminaram sem comunicado conjunto, porque o Camboja vetou menções ao Mar do Sul da China, e a decisão arbitral teve um julgamento em Haia, um julgamento internacional, acabou favorecendo as Filipinas. O consenso internacional, pelo direito, é que a China não tem direito a essa linha pontilhada e o que vale são as linhas coloridas. Agora, de forma interessante, o Camboja sempre foi contrário a essa questão e se posicionou a favor da soberania chinesa, desse corpo d'água, ou pelo menos se absteve. A gente já vai entender por aí como é que se configura o jogo mais amplo das forças das potências globais e como eles se traduzem, e como esse interesse se traduz na disputa atual. A estratégia de 2022 do antigo presidente americano, o ex-presidente Joe Biden, para o Indo-Pacífico, descrevia o sudeste da Ásia como central para a arquitetura regional e disse que Washington acolhia uma ASEAN forte e independente. Isso é uma coisa que não é exclusiva do Joe Biden. Trump coloca agora o Ocidente como preocupação primária, mas essa posição de se aproximar desses países, aproveitando o atrito histórico com Pequim, é uma coisa comum na política externa moderna dos Estados Unidos. Daí que a gente entende que muitas vezes uma ASEAN com união entre países que têm disputas com Pequim, pensa comigo, vários desses países, Filipinas, Vietnã, por exemplo, Indonésia, tendo um atrito comum com Pequim, é uma coisa que traz uma agenda recomendável para a política externa americana com estabilidade e união na ASEAN. Uma agenda com mais conflitos na região faz mais sentido para a política externa do Partido Comunista Chinês. E agora, fazendo essa volta para voltar ao conflito que acontece agora, esse mesmo Partido Comunista Chinês tem no Camboja um aliado histórico. Lá atrás, entre 75 e 79, foi o partido, o comunista chinês, que financiou o comunista cambojano, o Khmer Rouge, Khmer Vermelho, que perpetrou o maior genocídio em termos percentuais, da era moderna. 1 em cada 4 pessoas no país acabou morrendo pelas mãos do genocida Khmer Vermelho que governava o país naquela época, com o apoio irrestrito de Mao Tse-tung e do Partido Comunista da China. Mao Tse-tung até morreu no meio do conflito, mas o apoio se manteve. Agora existe uma reaproximação, e a gente entende isso a partir do seguinte, a base de Ream, uma base, então, na costa do Camboja. Isso traz uma guerra de posições em paralelo à expansão da base naval de Ream no Camboja, no Golfo da Tailândia. Isso aí é uma reportagem do Wall Street Journal e eu vou seguir ela com uma imagem da Maxar, empresa de satélites. Essa é uma base naval que conta com a presença de navios chineses, navios de guerra militares, desde dezembro de 2024. Essa reportagem do Wall Street Journal, com fotos de satélite, descreve 2 corvetas chinesas do tipo 056, atracadas naquela base por meses, e detalha obras de modernização financiadas por Pequim, novos pieres, doca seca, prédios administrativos e alojamentos. A reportagem lembra que 2 instalações construídas com recursos americanos foram demolidas ali e cita analistas, falando, por exemplo, o Thomas Sugar é um deles, do Center for New American Security, que falam da base como um ponto de apoio adicional para a marinha chinesa perto do Estreito de Malaca. A gente tem aí mais um mapa. Parte da estratégia chinesa é controlar os chamados choke points, os pontos de enforcamento, os locais onde o comércio global pode ser controlado em vias estreitas. A gente não falava disso no Estreito de Magalhães, na América do Sul, ou no Canal do Panamá. Aí está na Ásia um dos pontos de preocupação do jogo da geopolítica. O Estreito de Malaca aí, com a base apoiada pela China pertinho. Fica aí, então, esse registro. O governo cambojano nega que a China tenha acesso exclusivo a essa base numa nota que foi cedida ao Wall Street Journal. Mas tem aí uma ressalva. Não se viu outras marinhas atracando ali desde as reformas apoiadas pela China, mesmo que tenham passado perto e parado em outros portos no Camboja. Esse é um dos pontos a ser observado. Uma ASEAN estável interessa como e a quem, ou instável interessa como e a quem. Mas antes da gente seguir o segmento, vale a pena trazer um segundo ponto que eu quero trazer para a discussão da análise.
Nas entrelinhas desse conflito, esse é mais um dos frontes que remodela as formas modernas de conduzir guerra. Vamos lembrar lá atrás, e você conferiu com tradução simultânea a cobertura aqui no Epoch Times Brasil, até eu estive em Nova York para a gente fazer ali a cobertura da Assembleia Geral da ONU. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse no seu discurso nas Nações Unidas que o impacto que os drones teriam no campo de batalha seria comparável a outras das principais inovações na história dos conflitos. Agora é o caso que das favelas do Rio de Janeiro às florestas da Conchinchina, da Indochina, do sudeste da Ásia, essa previsão parece acertada. Eu tenho aqui um vídeo separado, divulgado pelo exército da Tailândia. Antes que todo mundo fique ansioso que não tem som, o vídeo é sem som mesmo, tá? Mas é curtinho, confere. Nessas imagens divulgadas então pelo exército tailandês, se acompanha um drone derrubando uma bomba contra alvos cambojanos. Cenas parecidas foram vistas recentemente na mega operação policial de outubro no Rio de Janeiro. Outra das dimensões do conflito na Indochina é a validação de que a guerra na Ucrânia foi um centro de inovação em formas de guerrear, quando a gente pensa nos aceleradores de startups. A guerra na Ucrânia parece ter sido uma espécie de coisa parecida, mas para meios de desenvolvimento de conflitos da era moderna. E as consequências devem seguir sendo vistas em conflitos pelo planeta, que enfrenta seu período de maior tensão após a Segunda Guerra Mundial, uma estimativa que vem de universidades suecas e que a gente já cobriu aqui anteriormente.